Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de sermos imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala sobre sermos imagem e semelhança de Deus, rapidamente vem à nossa mente sermos parecidos com Deus fisicamente, imagem de Deus, uma cópia de Deus. Mas isso não está relacionado ao físico, porque Deus, ele não é físico, Deus não é palpável, Deus é espírito. Logo, quando Deus fala que nos fez a imagem e semelhança dele, ele está falando sobre sermos parecidos com ele moralmente, ele está falando sobre sermos parecidos com ele mentalmente e socialmente. E eu quero ler para vocês alguns textos e também quero falar sobre essas características que nos fazem ser parecidos com Deus, que nos faz ter a imagem e a semelhança dele. O que significa dizer que o homem é feito imagem e semelhança de Deus? Em Gênesis 1, versículos 26 e 27 diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus. Adão não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. As Escrituras dizem que Deus é Espírito. Em João 4:24 diz a respeito disso. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, nós entendemos que não é a nossa carne, não é o nosso físico que é parecido com Deus. Deus é Espírito e, portanto, ele existe sem um corpo. Entretanto, o corpo de Adão espelha a vida de Deus ao ponto de ter sido criado em perfeita saúde e não ser sujeito à morte. Essa é uma característica de que o corpo do homem foi criado para ser imortal, assim como a alma. Mas o pecado veio e fez com que isso se corrompesse e que hoje a nossa carne, ela é mortal. A nossa carne, ela foi feita para nascer, para viver e para morrer, porque o pecado fez com que fosse assim. Mas quando Deus criou Adão, ele criou Adão para ter um corpo imortal, assim como a alma. A imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem. Ele separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu. Em Gênesis 1:28 fala a respeito. E o capacita para ter comunhão com seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. Então o homem foi separado ali do resto da criação de Deus para ter domínio sobre tudo quanto Deus havia criado. E além do homem ter essa capacidade de dominar, o homem também tem uma relação direta com Deus, uma comunhão direta com Deus. E isso difere a criação do homem das demais criação de Deus. Então agora eu quero falar sobre sermos a imagem e semelhança de Deus mentalmente. O homem foi criado como um agente racional e com poder de escolha. Entre outras palavras,
o homem pode raciocinar e fazer escolhas. Isso é um reflexo do intelecto e liberdade de Deus. Todas as vezes que alguém inventa uma máquina, escreve um livro, pinta uma paisagem, se delicia com uma sinfonia, esta pessoa está proclamando o fato de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa inteligência, o nosso poder de escolha, o nosso poder de decisão, isso é mentalmente uma imagem e semelhança de Deus. Moralmente, qual que é a semelhança, a imagem e semelhança de Deus que temos moralmente? O homem foi criado em justiça e perfeita inocência, um reflexo da santidade de Deus. Quando Deus criou o homem, ele fez o homem puro, ele fez o homem inocente. O pecado depois que veio e corrompeu isso e degenerou essa característica de inocência do homem, de pureza do homem. Deus viu que tudo que tinha feito, incluindo a humanidade, e disse que tudo era muito bom. Em Gênesis 1:31 fala sobre isso. Nossa consciência ou bússola moral é um vestígio daquele estado original. Todas as vezes que alguém escreve lei, volta atrás em uma relação ao mal, louva o bom comportamento ou se sente culpado, esse alguém está confirmando o fato de que somos feitos à própria imagem de Deus. Agora, socialmente, o homem foi criado para uma comunhão. Isso reflete a natureza triuna de Deus e seu amor. No Éden, o primeiro relacionamento do homem foi com Deus. Em Gênesis 3:8 fala a respeito. Isso indica a comunhão com Deus. E Deus fez a primeira mulher porque não era bom que o homem estivesse só. Em Gênesis 2:18 fala a respeito. Todas as vezes que alguém escolhe uma esposa e se casa, faz um amigo, abraça a criança, vai a uma igreja, toda vez que alguém se relaciona socialmente, esta pessoa está demonstrando o fato de que somos a imagem e semelhança de Deus. E eu também tinha essa imagem equivocada de que ser a imagem e semelhança de Deus se retratava ao físico, se retratava a essa nossa casca. Mas com este estudo eu tive esse entendimento e eu gostaria de que esse vídeo também ele trouxesse clareza a quem assistir e que ainda não tem essa ideia, que não tem esse pensamento. E que esse vídeo venha trazer discernimento, venha trazer clareza, venha contribuir com algo de bom. E eu peço para que você também possa compartilhar este vídeo com outras pessoas, ler estes textos, buscar realmente ter uma revelação do Espírito Santo em relação a essa palavra. E eu peço também para que você venha curtir este vídeo, se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.